Oi, sejam bem-vindos ao Entre Conversas. Eu já estava morrendo de saudade de papear com vocês. Hoje a gente conversa sobre home office. O home office basicamente é o trabalho em casa, e ele pode acontecer de 3 formas, sendo funcionário de uma empresa e trabalhando em casa, trabalhando como freelancer ou abrindo uma empresa que a sede é na própria casa da pessoa. E com a expansão da internet, das redes sociais e de dispositivos como tablets e smartphones, esse tipo de trabalho tem ficado cada vez mais comum. Quem está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto é Joyce Bandeira, que é jornalista, empreendedora e trabalha home office. Tudo bem, Joyce? Oi, tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada, adorei o convite. Primeiro a gente vai começar falando assim, como é que foi sua carreira, porque você já passou por um trabalho normal, né? Sim. Formal, das 8 às 6. Sim, eu comecei assim, né? Comecei fazendo estágio, depois eu troquei bastante de estágio durante o período da faculdade, da minha primeira faculdade de publicidade. Aí quando acho que um ano antes de me formar que eu já comecei a trabalhar mesmo, sempre esse horário, né, das 8 às 6, né, o padrão que a gente conhece, o normalzinho. Aí trabalhei assim muitos anos, quase 10 anos, e há 3 anos eu resolvi sair, abrir minha empresa e optei por trabalhar em casa ao invés de montar uma sala comercial, um espaço comercial, eu trabalho em casa. Mas eu vivi bastante tempo essa experiência. E como é que foi esse primeiro passo? Como é que passou isso pela sua cabeça? Ah, talvez eu vou deixar esse emprego para ir trabalhar em casa e tal. Então, era algo que eu queria muito, né? Eu sempre quis algo meu, mas eu sabia que a experiência, tanto de trabalhar com outras pessoas, né, de trabalhar com pessoas que têm mais conhecimento de mercado, era muito importante. Até para você errar menos, né? Porque muita coisa quando você trabalha para uma pessoa, você tem só a sua responsabilidade. Quando você tem a sua empresa, você tem muito mais além da sua responsabilidade. Então, eu optei por trabalhar isso, fui programando, até que um dia eu decidi, mas eu decidi assim, eu trabalhava num lugar, eu não estava assim muito satisfeita, eu estava planejando, não é? Só planejando. Aí eu falei, não, vai agora eu vou, mas eu já vinha lendo muito sobre isso. Há uns 4 anos já essa ideia de empreendedorismo cresceu muito, então estava até mais acessível você conseguir ler coisas sobre como começar um negócio. E aí eu resolvi me jogar, mas eu me joguei de uma forma consciente, né? Com segurança. Fiz um planejamento financeiro, principalmente, porque nenhuma empresa já começa dando lucro, sabe? Então você tem que ter toda essa consciência, resistência também, tem período que é mais difícil. Então eu fiz esse planejamento e quando eu me senti segura, eu fui. É importante falar que o home office é uma coisa legal, sim, mas não é um tiro no escuro, não pode ser um tiro no escuro, tem que ter um planejamento antes. Sim, né? Ainda mais quando ele é o seu trabalho principal, porque existe uma diferença entre o home office trabalho e quem faz home office freelancer, né? Então, que tem um trabalho fixo, mas em um outro período, né, à noite, ou se trabalha à tarde, à noite, de manhã, faz alguns freelas em casa. O home office é uma rotina mesmo, é o seu espaço de trabalho. Então, tem que ter uma mesa, tem que ter uma cadeira legal, dependendo da profissão, claro, que nem eu como jornalista fico muito tempo sentada, então tem que montar o seu espaço de trabalho como qualquer outro lugar, não é ficar trabalhando no sofá com a TV ligada, de pijama, nada disso, assim. Até tem gente que faz isso, mas não é todo dia, né? Um dia que você está mais tranquila e tal, então tem que ter essa disciplina. É diferente, é legal, assim, até pela economia que se tem hoje, né, de se pensar, além até do home office, existe os coworkers e tal, mas tudo isso tem custo. Então, para quem quer começar de uma forma mais pé no chão, é uma excelente oportunidade, sim, uma ótima forma. Além desses 2 exemplos que você usou, de ter um trabalho e fazer o freelancer e de só ser home office, também hoje em dia tem empresas que contratam pessoas para trabalhar da casa. Então você não é dono do seu negócio, mas você trabalha de casa. Sim, né? Isso tem crescido bastante, porque as empresas estão entendendo que é legal o funcionário estar em casa, ter o seu ambiente em casa. Então, eu conheço algumas empresas até em Maringá que estão fazendo campanha já, incentivando o funcionário a trabalhar alguns dias da semana em casa. Existem empresas que têm vagas fixas e existem muitas vagas para se trabalhar home office, né? Então, essa cultura de estar todo mundo ali na empresa tem mudado um pouco. Não que não exista convivência, porque a pessoa vai uma vez por semana, vai quando tem reunião, mas hoje o mundo está mudando muito. É difícil você chegar, né, o trânsito que a gente enfrenta para trabalhar todo
tudo disso gera estresse, ou se a pessoa estuda, né, ela tem que se deslocar de um lugar. Também. Exatamente. Então, o trabalho não deixa de render estando em casa ou não, né? Então, tem várias empresas que já estão. Existem vagas, principalmente na área de comunicação, existem bastante vagas que você vai encontrar para a função home office, para trabalhar de casa mesmo. Unindo duas coisas que você citou, que é o trabalho render e você se organizar para ter um espaço do seu trabalho, ainda que você esteja dentro da sua casa. Você teve esse cuidado também de, bom, eu vou fazer então um espaço que é para trabalho, que a hora que eu sentar aqui eu vou trabalhar. Exatamente. Eu brinco assim, todo mundo fala, como é trabalhar em casa? Aí eu falo que eu estudei mais para trabalhar em casa do que a vida inteira que eu estudei na faculdade. Porque você tem que pensar em muitas coisas, né? A sua mesa, a sua cadeira, a sua organização, porque quando você trabalha em um lugar, existe toda uma rotina. Horário para começar, horário para terminar, uma pauta, alguma coisa, né? Um programa, horário de almoço. Então, você entra ali e se adapta. Quando você está em casa, você pode fazer tudo do seu jeito. E isso é muito bom e muito ruim se você não se organiza. Então, é importante você ter um período de trabalho, parar para almoçar, assim, não vou trabalhar. Você pode se organizar, né? Eu não gosto de acordar cedo, vou começar mais tarde, vou trabalhar até um pouco mais de madrugada. Mas que você se organize para no outro dia você não ter que levantar muito cedo de novo e aí você dormir pouco. Então, existe essa dinâmica, mas você tem que se organizar em relação a ela. Então, eu adoro aplicativos. Então, a gente vai buscando aplicativos que ajudem de organização, de criar pauta de trabalho, sabe? Por exemplo, a gente tem uma reunião, ou eu tô aqui hoje, meu trabalho ficou lá em casa, então eu tenho que me organizar para as coisas não ficarem paradas ou ter um prazo maior para entregar. Então, isso é importante. Quando você tem essa liberdade, se você não consegue administrar bem, ela gera mais estresse do que se você estivesse trabalhando em um lugar que tem, né, regras, né, que seja mais rígido. E ainda assim, essa rotina, entender que horas que é melhor para você e tal, também demanda um tempo, até você entender, isso funciona para mim, né? Demanda um tempo. Sim, e tem existem tantas teorias em relação a isso. Eu li bastante. Eles falam da regra do 70-30, que normalmente 70% das coisas que a gente faz rendem só 30%. E aí 30% das coisas que a gente faz rendem 70% de todo o nosso dia. Então, que a gente passa muito tempo do nosso dia fazendo coisas pequenas. Aí também tem várias outras, por exemplo, de você criar listas de objetivos maiores e menores. Então, existem muitas coisas. E todas são livros super acessíveis, que você pode comprar para e-book, que são baratinhos e tal. Então, você tem que ler e encontrar o seu. Tem gente que é da linha assim, não faça lista, sabe? Eu tenho que entregar tal trabalho, faz, finaliza, pega outro, faz, finaliza. Tem gente que não, organize seu dia, divida para você não fazer a mesma coisa o dia inteiro. Então, existem muitas sugestões. Você tem que encontrar a que mais combina com você. É um trabalho muito pessoal mesmo. Eu acho que subjetivo, né? Sim, acho que o mais legal de trabalhar em casa é você começar a encontrar a sua personalidade ao trabalhar em casa, sabe? Porque é tudo muito livre, tudo muito seu. Então, até o seu trabalho começa a ter mais a sua cara, fica mais fácil para fazer. Às vezes, as coisas que demoravam muito tempo saem assim muito rápido. Então, tem essa vantagem, sabe? É trabalhoso, mas é muito gostoso. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou, assim, quando você deu o primeiro passo? Bom, agora eu vou para casa e eu vou trabalhar em casa. Acho que a mais complicada para mim foi a organização. Porque como eu trabalhei muito tempo fora, então a primeira coisa que eu queria era a liberdade, para fazer tudo a hora que eu quisesse. E aí eu fiquei enrolando muito, sabe, para fazer as coisas, e aí teve dias que eu me apertei, e aí eu tive que trabalhar 12, 14 horas no dia ali para conseguir colocar tudo em ordem. Então, organizar a minha rotina demora um pouco. E é engraçado porque depois você começa a se acostumar, e, por exemplo, há 2 anos eu entrei na faculdade de novo para fazer jornalismo e me formei ano passado. Então, mudou toda a minha rotina de novo. Porque eu estava acostumada a trabalhar muito à noite, e aí eu estudava à noite. Então eu tive que me reorganizar para trabalhar durante o dia para poder estudar à noite. Então você tem que estar todo o tempo atenta, sabe? Então, para mim, o mais complicado foi essa organização de trabalho. Tem pessoas que falam que é a disciplina de trabalhar, que o dia, né, a TV, o rádio e tal, sentar lá fora, celular. Então, cada um tem... O meu foi essa organização, que depois que eu consigo ver tudo, aí eu já sei, não, agora eu posso parar, não, fiquei com a tarde livre, mas eu tinha essa dificuldade de criar esse painel para mim, sabe, para conseguir organizar todo o meu trabalho. A gente estava conversando até um pouquinho antes do programa, né, que você trabalhou 10 anos
normalzinho e tal. Qual que foi a diferença, a melhor, assim, uma vantagem, assim, mudou e isso foi muito bom? Uma coisa que eu não gostava era o horário, porque eu não sou uma pessoa matutina, nunca fui. É assim, um sofrimento, sei de verdade. É um sofrimento acordar cedo, assim, e eu não gosto, eu odeio trânsito, odeio dirigir. Então eu trabalhava no horário padrão das 8, então é o horário que mais tem trânsito e tal. Então eu já chegava irritada. E como eu trabalhava com muita coisa que envolvia a criatividade em si, às vezes eu ficava o dia inteiro para quando eu chegava em casa e aí eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Então, é muito difícil você adaptar, sabe? Quando a gente tem esse feeling criativo, adaptar das 8 às 6, para a ideia vir e você conseguir escrever tudo o que precisa. Então, eu sofria muito com isso. Aí, às vezes, eu levava o trabalho para casa, trabalhava em casa e levava ele pronto no outro dia. Então, isso aconteceu bastante. Agora, em casa, eu consegui me organizar. Não tô conseguindo, deixo esse de lado, faço outra coisa. Mas isso eram as duas coisas que mais me incomodavam. O período da manhã e aquela, assim, como você tem que estar lá todo dia, né? É difícil, assim, você quer fazer um curso, não dá. Surge alguma coisa legal, você não consegue. Então, com essa mobilidade que eu tenho hoje, tanto de trabalhar aqui, ou trabalhar em outra cidade, trabalhar enquanto eu viajo, eu consigo fazer o meu trabalho e ainda curtir um pouco mais, né? A vida, meu tempo, que eu acho muito importante. E a convivência em grupo, assim, de conhecer novas pessoas, que às vezes entra alguém, sai do trabalho e tal. Isso você não sente falta? Sinto um pouco. Só que como eu saí, e eu tenho muitos amigos que saíram também, a gente acaba, até a gente brincou ano passado, né? Não tem festa da firma quando você trabalha em home office, né? Então a gente uniu as pessoas que trabalham assim e fez uma festinha, né? Então eu brinco que uma coisa que eu senti muito falta é o bom dia, porque você chega num lugar, você vai dando um bom dia para as pessoas, toma um café na cozinha e tal. Então trabalhando em casa não tem. De vez em quando eu brinco no Instagram, eu dou bom dia no Instagram, mas para quem tá lá, porque eu não tô, né? Trabalho, eu tô sozinha em casa. Mas aí a gente tenta, né? Eu tenho os parceiros que trabalham comigo, então de vez em quando a gente marca para tomar um café, ou trabalhar todo mundo junto num coworking, então vai tentando amenizar isso. Mas essa convivência, realmente, ela fica um vazio, principalmente no começo, né? Mas aí é aquela coisa, você pode organizar seu tempo para fazer todo o seu trabalho e sobrar tempo para você fazer outras coisas, né? Que não é o cafezinho escondido ali, né, na cozinha do trabalho, é sair mesmo, tomar um café e tal. E você sente algum tipo de preconceito com as pessoas, assim, quando você fala, eu trabalho em casa, as pessoas não entendem muito, ou, não trabalha, né? Fica em casa o dia todo. Sim, eu sempre escuto quando vai alguém em casa, eu tô trabalhando, mas aparece alguém, fala, nossa, você deve amar, né? Que você tem que agradecer todo dia pelo trabalho que você tem, né? Que a do vizinho é sempre mais verde, né? Eu falei, não, mas a gente trabalha bastante também, não é assim, né? Mas existe sim, até para explicar, mas como é que você trabalha? Cliente, principalmente. Então, eu vou tentando sempre passar muita segurança, que aquilo não é um hobby, aquilo é um trabalho, eu só optei por ter trabalhar, assim, meu espaço de trabalho ser em casa. Mas isso vai muito da postura que você tem também, né? Porque isso acontece, fala, não, mas você trabalha, você fica no sofá, né? Você não me atende, você tá o quê? Assistir TV e tal. Então, você tem que ter essa segurança, né? Passar para o seu cliente, para as pessoas que você trabalha, que não, ali é um trabalho e você só escolheu ficar em casa. Analisando então tudo que a gente conversou, se você pudesse deixar uma dica para alguém que está com vontade de deixar esse emprego formal e arriscar um home office, talvez começar lendo, começar pesquisando, seria uma dica legal? Sim, olha, tem muita coisa em relação à produtividade que é legal, que ajuda a dar segurança. Você tentar listar, pegar um papel ali, escrever assim, as suas qualidades, né, o que você acha que você pode melhorar para tentar se encontrar nesse home office, porque não é igual para todo mundo, né? Então a gente tem que reconhecer o que a gente não é muito bom para melhorar e aí o que a gente já é bom é só vantagem, né? Então tentar ler bastante até você se sentir seguro, porque além de ser um passo muito importante, é muito individual, não existe uma receita de home office, né? Não é igual entrar no trabalho que a gente fala, é assim, assim, você vai sentar aqui e tal. Então, ler bastante, até assim, conversar com outras pessoas, existe bastante grupo no Facebook também, de pessoas que trocam informações e trocam dicas, até trabalho, né? Olha, eu tenho um trabalho aqui e tal. Então, tentar se informar, mesmo até se sentir seguro para dar esse passo. Legal, perfeito. Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. É isso, pessoal. A gente fica por aqui, mas você pode continuar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. É só procurar por TV Unicesumar. Até a próxima.